Mas, antes de tudo, eu queria chamar minha esposa para estar aqui comigo. Senta aqui, meu amor, minha linda, minha corça graciosa. Não, é porque está no texto de hoje, corça graciosa, vocês vão ver. Eu estou zoando. Aqui, se tu quiser ver. Abre para mim, por favor, Provérbios 5. Deixa aí aberto no primeiro versículo. Antes da gente ler, efetivamente, eu queria dar uma breve introdução, pensando sobre algumas coisas. Primeiro é que Deus se preocupa com a nossa sexualidade. Eu queria, em primeiro lugar, falar isso. E é uma questão importante, porque às vezes a gente não imagina, o quanto a palavra de Deus é abrangente e o Espírito Santo ele alcança todas as áreas da nossa vida. Eu mesmo me considero uma pessoa que venho desde a minha conversão experimentando curas na área sexual. E essa é uma questão muito importante para Deus. Jesus leva isso muito a sério. Por isso ele fala sobre sexo, fala sobre espíritos que atacam essa nossa área, e todos nós estamos expostos a isso diariamente. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas é importante que você saiba disso. Deus está preocupado com a sua saúde sexual, meu irmão. De verdade. Deus está preocupado com isso. Com o modo como você enxerga essas coisas, com o modo como você pensa sobre isso. E Deus vai ministrar no seu coração hoje. Tudo bem, pastor? Uma outra coisa que eu queria falar é que Jesus, sabedoria aqui no livro de Provérbios, que a gente sempre ouve falar, a sabedoria tem alguns inimigos, A gente já tratou de outros aqui, o homem violento, e hoje o texto fala, algumas bíblias vão aparecer advertências contra a mulher adúltera. Eu não vou falar só da mulher adúltera, eu queria abranger um pouco mais a questão do espírito de imoralidade mesmo, sexual, que já existia naquele tempo e atua nos dias de hoje ainda. Mas ela também, esse espírito, quando eu digo ela, é esse espírito, tá? É um dos inimigos da sabedoria, um dos inimigos da palavra de Deus e dos filhos dele. E a gente precisa saber que existem esses principados por aí. E a gente precisa estar amparado na palavra de Deus para, quando nos depararmos com essas situações, saber, cara, onde é que eu já vi isso? Uma outra coisa é que o mundo ensina a prostituição ininterruptamente, sem pudor. O mundo não tem problema de falar sobre prostituição. Eu mesmo, a minha primeira experiência com pornografia, por exemplo, foi na escola. Eu aprendi com um colega de escola. Ele mostrou para mim no celular. E ali eu tinha 12 anos de idade. Para mim, a princípio não parecia nada. Eu falei, cara, eu não quero ver isso, porque a pornografia é agressiva, É agressiva. No primeiro momento quando ela para de se tornar agressiva aos nossos olhos, é porque a gente já está dentro dela. Isso é um problema, Mas ao primeiro momento eu falei, cara, eu não quero ter contato com isso. Mas depois, a semente plantada, aquilo se tornou um dos grandes problemas da minha caminhada espiritual. Então, o mundo não tem medo de falar sobre prostituição, não tem medo de ensinar sobre isso. Esses dias eu estava lá em casa assistindo uma série, minha esposa estava do meu lado, graças a Deus. É uma série chamada Reacher. Eu só comecei a ouvir uns 3 episódios só, obrigado, cara. Aí, estava lá a série, aí do nada, Mas tenho ali uma conversa, com a menina, parecia um interesse, aí pum, corta a cena de sexo. Eu falei, meu Deus, não precisava,
Não precisava botar essa cena aqui. Mas eles botaram. Aí Rebeca falou, o que você está vendo? Falou assim, estava do meu lado. Não nega. Aí eu falei, meu amor, eu não sabia. E eu não sabia mesmo. Aí eu falei, cara, não vou ver mais essa série, porque se aparecer uma, depois aparece outra, né? Aí eu vou ver mais. Aí, tá bom. Aí ontem, estava vendo um filme chamado O Oppenheimer. Quem já viu esse filme aqui? Vocês já assistiram? Até um certo ponto, né? Eu vi tudo. Mas aí, tipo, no filme do Oppenheimer, que fala dos caras que estudaram para montar a bomba atômica, Segunda Guerra Mundial, cena de sexo. Eu falei, gente, o que tem a ver? Não precisava mostrar. Não precisava. Mas existe uma demanda mundana, tá? Carnal, e que é atendida nas mídias, no Instagram, nos banners que a gente passa na rua, o tempo inteiro, nas músicas. E aí, o último ponto que eu queria introduzir antes da gente entrar no texto, é que se a gente não falar sobre isso, se a igreja não falar sobre isso, e aí quando eu digo a igreja, somos nós, líderes, pastores, você pai, você mãe, você irmão mais velho, o mundo vai falar. Então a gente tem que falar mesmo sem medo, porque essas coisas existem, cara, estão aí atacando as crianças, atacando os adultos, os jovens, os velhos. Enfim, precisa ser dito, tá? Tá aberto aí já? Hoje a minha esposa vai ler, hein? Que isso, ô glória. Tava falando ele desde 6 horas da manhã na rua, não sei nem se eu ainda sei ler. Pode ler, por favor, do capítulo 1, do versículo 1 ao 6, e depois a gente vai falar desse primeiro trecho aí. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favas de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Eita. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Amém. Vamos voltar lá para o versículo 1 e 2. Põe, por favor, para mim na NVI. Não tem problema, ela deu na ACF, mas não tem problema. Os primeiros versículos dizem, meu filho, dê atenção à minha sabedoria e incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Eu gosto de pensar, assim, fazendo uma conjectura, até na semana passada o Sandro leu, né, o capítulo 4, e Salomão cita, quando eu falava com meu pai Davi, e Davi foi um cara que viveu uma situação de adultério, né? E aí eu imagino, de repente, numa conversa dos dois, ele falando, filho meu, escuta o que eu vou te dizer agora, porque eu vou te dar um discernimento que normalmente você não vai aprender por aí. Não, então, é um tesouro que a gente recebe, e aqui, né, usado por Deus, Jesus falando com a gente, é um tesouro que a gente recebe que faz a gente ganhar discernimento do Espírito para entender como essas coisas acontecem, como esse espírito da imoralidade atua no nosso tempo, tá? A gente vai ler várias vezes aqui mulher imoral, mulher adúltera, e pensa que é Salomão escrevendo, ele é um homem, né? Então ele enfatiza muito o lado feminino, mas como a gente está falando de um espírito de moralidade, é óbvio que existem também homens imorais, homens adúlteros, isso é óbvio. Então pensa, quando a gente lê de mulher adúltera aqui, eu sempre vou tentar traduzir isso para esse espírito de moralidade, tá? Aí ele começa, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que azeite.
Sabe aquela pessoa que tem uma conversa maravilhosa? É uma conversa boa, né? É gostoso de ouvir. Mas é uma conversa perigosa. E olha, ele está primeiro, ele está introduzindo como isso chega, né? É aquele papo no WhatsApp que você não fica sem ao final do dia. Aquela troca de ideias, aquele sentimento. Fala assim, caramba, que pessoa boa de conversar, cara. Que sensação boa eu tenho quando eu estou com essa pessoa. Aí ele continua, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Pessoal, só lembrando o culto de quinta-feira, por favor, levante sua mão se tiver uma dúvida, um testemunho, algo que você queira compartilhar. Hoje, depende da sua sede, Deus pode trazer cura para você também, como está trazendo para mim primeiro. Amém? Mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Ou seja, ela tem um destino já conhecido pelo pai, não pelo filho. Olha que doido. E ele está dizendo para o filho, olha, funciona da seguinte forma, começa com uma boa conversa. E uma boa conversa, quem é que não gosta? Porque é uma coisa assim, aparentemente inofensiva, né? Aparentemente inofensiva. E me faz muito lembrar a conversa da serpente com Eva. Que é um negócio assim que está perguntando, tá entendendo? Ela está perguntando, como é que você chegou até aí, cara? Não tem nada demais, entendeu? É pecado conversar com a serpente? Assim, entende? É difícil, porque o cara chega para você assim, mas é pecado ir ali? Não, cara, não sei, é pecado. Ele está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então a conversa da serpente é uma conversa muito boa, né? Só que isso é uma conversa que vai afrouxando a pessoa. Vocês entendem afrouxando? Assim, vai tornando, vai enfraquecendo. Essa é uma das características da imoralidade. Ela vai tirando o vigor da pessoa. A força espiritual de resistir a propostas. Entende? A força moral. É a conversa da serpente, é a conversa desse espírito. Ele vai devagarzinho, ele vai te conduzindo para um lugar onde você começa a duvidar da fidelidade de Deus, a duvidar daquilo que Deus já fez na sua vida, a duvidar da importância das coisas que Deus já te entregou. E aí tu começa a pensar, poxa, o meu pai não está tão certo assim, né? Aquilo que o meu líder falou, ele é meio quadrado, né? É um cara de outra geração. Alguém já ouviu? Ele é de outra geração? Já ouviram essa acusação? Se você já acusou alguém disso, como eu já fiz, saiba que chegará a sua vez, tá? Um dia alguém vai virar para você e falar, pô, cara, mas é assim mesmo, é? Tá, a palavra de Deus aí, tá funcionando até hoje. Então, começa essa conversa mole, né, esse melzinho, vai te amolecendo também. Não vi. Entorpecendo, perfeito. O cara vai ficando, né, meio tonto, meio sem saber o que é o certo, o que é o errado, vai cambaleando. E aí, continua. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe, olha que legal, ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Uma coisa interessante sobre esse espírito é que ele mora junto com a morte, com a miséria, né? Mas, olha só, as pessoas dominadas por esse espírito, elas não sabem que elas moram com a morte, porque elas são cegas. Então elas não estão vendo. Elas não estão vendo. Mas, quando o jovem ali, né, no caso do filho, desculpa. Botou no NVT aí, né?
Obrigado. Quando o jovem vai sendo entorpecido ali, ele também vai deixando de enxergar essa realidade. E vai junto com ela, sabe? Ou com ele, né? Nessa condução, para um abate, né? Ele vai sendo conduzido para a casa dela, que é a morte. Algum comentário? Sabia. Isso que eu perguntei, porque já, né, dá uma... Aqui, mano. É só um comentáriozinho bobo. Alguém já viu como é que é abate de boi? Levanta a mão só para saber. Isso, um monte de gente. Eles vão indo assim por um caminho que não tem como sair. Aí vem, dá uma martelada na cabeça. Hã? Isso. Não, martelada mesmo, uma pancada, puf, foi. Vai embora. E eles vão por um caminho que eles não conseguem sair daquele caminho. Eles não conseguem ir nem para lá nem para cá. Eles vão andando, não tem jeito. Só tem como ir para frente. Pode ficar com o microfone. Só esse comentário. Bom, por que o Pai insiste tanto, por que Jesus, né, insiste tanto de falar sobre isso? Vocês vão ver que esse tema sobre a mulher adúltera, sobre esse espírito, ele vai aparecer várias vezes em Provérbios. A gente está lendo aqui, tem uma pincelada no capítulo 2, no capítulo 6 tem de novo, no capítulo 7 tem de novo, e ele insiste muito nisso, porque realmente é um espírito muito forte, que atua muito para derrubar as pessoas de Deus, os filhos de Deus. E aí, por que o Pai insiste tanto nisso? É porque ele sabe que eu e você temos total capacidade de cometer esse ato. Esse é um problema que ninguém está impedido de viver. E só pode ser guardado pelo Espírito. E eu tenho a sensação de que quanto mais jovem se é, mais se desacredita no que eu estou falando aqui agora. É uma sensação minha, tá? Pode, claro. Bom, alô? Concordo com você, quanto mais jovem se é, mais se acredita que não vai chegar. E também, quando é mais velho, acha que tem domínio. Verdade. Então, as duas coisas são perigosas. Com certeza. Nessa área, todo mundo é adolescente. Pois é, muito bom. Nessa área, todo mundo é adolescente. Ou você é governado pelo Espírito, ou você é adolescente. Então, meu irmão, não se engane, não ache assim, caraca, está tudo bem comigo. Vamos caminhar junto nesse entendimento, amém? Bom, ele já deu esse... Pode falar. Não, pode falar, não tem problema, eu gosto. Então, é porque parece que o foco dessa palavra é só para jovens solteiros, né? Não, tá doido? Mas só para a gente ampliar, né, o entendimento, quantas vezes Satanás, numa crise matrimonial, né, de casais mesmo, não faz você colocar os olhos sobre um casal que é referência na igreja, né, ou alguém que está próximo de você, e Satanás começa a alimentar ali, né, sentimentos e prazeres, às vezes, numa relação que é, às vezes, até de um pastoreamento, né, mas que Sim. você está olhando ali para aquela pessoa e está desfrutando de uma vivência de amizade que, na realidade, Satanás está, muitas vezes, se aproveitando daquilo ali, né? Então, realmente, não tem nada a ver com você ser jovem, ou com você ser imaturo, ou com você ser adolescente, né? Satanás, ele está ao nosso derredor e ele vai atuando nas nossas fraquezas e ele quer qualquer um, né? Basta achar que está Achar de a ocasião, pé, né? Então, só para gente
ampliar o pensamento, né? E saber que essa palavra é realmente para todos, né? Sim. Pode falar. Uma coisa também interessante sobre esse espírito que vem entrando, às vezes, de uma maneira bem sutil. Eu, graças a Deus, não tive contato com pornografia. E é algo que o Senhor mesmo me guardou, porque eu sei que é algo muito comum e hoje em dia, assim, é de muito fácil acesso. Meu marido passou muitos anos, né, nessa luta contra a pornografia, mas eu tive acesso, talvez, a um conteúdo que todos nós aqui temos acesso, que é o soft porn, que é uma pornografia mais suave, mais discreta, que vem trazendo algumas coisas para a gente também, que são enganações. Por exemplo, às vezes a gente assiste um romance super legal, super fofo, e até um retrato, assim, que eu lembro daquele livro que a gente leu junto, Casal Imperfeito, que é uma situação da mulher até parecida com a minha, que ela falou assim, eu também nunca vi pornografia, como meu marido, mas eu vi, às vezes, uma cena de um filme que era aquele casal apaixonado, chegando em casa e se pegando e batendo assim pelas paredes, desesperado e tirando a roupa, aquela coisa. Ela falava assim, isso para mim é o sexo perfeito. Ou falando, às vezes num vídeo, num clipe de alguma música. Está ensinando algo sobre casamento que é diferente do que a palavra de Deus diz. Né? Ou num clipe, uma música. Às vezes uma mulher, um homem, assim, ficando, ou às vezes só a mulher, a maneira como ela dança, aquilo ali também transmite alguma mensagem. Também transmite alguma coisa que não é o que a palavra de Deus traz para a gente. Então, é uma coisa que é muito sutil, mas para os adolescentes, por exemplo, que ainda para os jovens adolescentes que ainda não tiveram, por exemplo, contato sexual com ninguém, são virgens, cara, são coisas também para a gente evitar, também para vocês evitarem. Mas é bobagem, é um filme de romance. Cara, mas essas coisinhas às vezes trazem mentiras que chega no casamento, não é nada daquilo e a gente pode achar que o que a gente vive é ruim porque não é aquilo que está no filme. Só que assim, o casal, ele constrói uma identidade que realmente não tem nada a ver com aquilo, que é dele, é daquele casal. Não significa que algo assim não possa acontecer, mas não é aquilo que define uma relação sexual ou algo assim. Ou não é aquela mulher maravilhosa que super dança, que super rebola, aquilo ali não é sexo. Então, assim, essas coisas, para quem nunca teve contato, evitem. E para quem já teve contato, como nós já temos, não é verdade? É mentira que a gente tem contato, a gente tem acesso a isso o tempo todo. Eu ando no meu Instagram, vejo uma menina de 14 anos, 12 anos, hoje eu vi uma menina de 12 anos dançando de uma maneira hipersensual. Então, assim, todos nós temos acesso. Filmes o tempo todo. Então, são coisas para a gente realmente blindar. O que Deus tem para a gente não tem nada a ver do que o mundo tenta apresentar. Inclusive, o mundo apresenta esse sexo maravilhoso e a cena seguinte, eles fazendo um drama hiperadolescente, um casal adulto fazendo um drama hiperadolescente que aí um vai morar numa cidade, outro vai morar em outra, porque eles não podem ficar juntos. E aí o que acontece nos relacionamentos, né? Aí já é algo duvidoso. A gente fica com aquela expectativa maravilhosa. Aí na primeira briga o que acontece? Não é pra gente ficar junto. Vamos ter um divórcio saudável, que a gente pode se amar como amigo. Então é algo, tudo que Satanás quer, né? Então, pra gente também tomar cuidado com isso, com essas coisas que são muito sutis, mas é com Satanás nos enganando sobre o que é um relacionamento, sobre o que é um cônjuge, sobre o que é um namorado, enfim. Então, é muito sutil, que coisa complexa para mim ver minha filha mais nova falando de sexo aqui, né? Pô, pastor, aí você me quebra. Você que falou pra subir. Cara, o que é isso que aconteceu? A prostituição, fala comigo, a prostituição mora com a miséria. As duas moram juntas. Continua, versículo 11. Desculpe. Pode falar. Ele falou, a santidade mora com a prosperidade. Vamos repetir, a santidade Santidade mora com a prosperidade.
gente vai falar disso daqui a pouco também. Pode ler o versículo 11. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Outro efeito de uma vida imoral é que você perde a saúde. A imoralidade estraga o corpo. O cara perde saúde. O pecado embagulha. Tradução Maria Paulense, o pecado embagulha. O cara fica mal mesmo, fisicamente. A saúde dele vai decaindo. Ele não consegue recuperar. O que começou lá com a perda de energia, né? de punch de vida, vai se transformando, o cara vai se deteriorando ao ponto de que nem saúde mais ele se vê com. Ele perdeu a saúde mental, física, espiritual. Continua, por favor. Pode ir até o 14. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Bom, o que ele tá ampliando aí o tema, né, como se ele fizesse um traço histórico aí, desde da juventude, quando a pessoa foi indo, e aí chegando à idade mais avançada, ele olha para a vida dele, para a história da vida dele, e fala: cara, o que eu fiz? Porque tinham me avisado isso lá no início, e eu não acreditei. Mas os efeitos se veem agora no meu corpo. Né? Eu sou uma prova viva, isso é o que está dizendo o texto, né? Eu sou uma prova viva daquilo que eu fui ensinado a não fazer. E aí quando fala beira da ruína completa, é ruína financeira, ruína social, ruína espiritual, ruína emocional. O pastor Dilson quer falar. Ele falou: ninguém me contou, estou vivendo. É o que está dizendo ali o texto, né? Eu agora posso dizer que, né? A verdade até já tinham me dito, mas eu não acreditei, né? Aí cheguei nessa situação. Bom, depois de traçar todo esse panorama aí, o que resta? Ele precisa falar do casamento. Precisa falar daquilo que é o oposto, do que é, para onde Jesus aponta a gente, né? Porque se a gente não tivesse nenhum ensino, nenhuma opção, mas a palavra de Deus está aqui para dizer que você tem, entendeu? Você tem. Nós não precisamos ser reféns, nossos filhos, nossos irmãos não precisam ser reféns do espírito de moralidade. Não precisa. E a gente vai aprender isso agora, versículo 15 ao 19, por favor. Vamos por partes, só o 15. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Esse é um linguajar simbólico, né, para falar da esposa. Ele está falando: tenha prazer na sua esposa. Tenha prazer na pessoa que Deus colocou na sua vida, sabe? Aprenda com os meus olhos, Jesus falando, aprenda com os meus olhos a enxergar a pessoa que está do seu lado. Para encontrar o prazer que eu encontro nela. E aí eu vou te ensinar o caminho da santidade. Tá? Tudo que Deus tem para falar sobre sexo, Ele está ali no casamento. Ele já trouxe aqui para ensinar, entendeu? O que você precisa aprender sobre sexo, está com Jesus. Sobre a sua sexualidade, sobre como lidar com a sua masculinidade, sua feminilidade, está com Jesus.
O que você precisa aprender sobre isso, o que os seus filhos precisam aprender sobre isso, tá na palavra de Deus. Está com Ele. A gente não precisa de pornografia para aprender sobre sexo. Não precisa de prostituição. Você não precisa ficar com ninguém para aprender o que é um beijo. Não precisa. O primeiro beijo que você precisa se preocupar em receber é o beijo dos lábios do Pai. A primeira pessoa que você precisa pensar em agradar é Jesus. Nossa, isso já é treinamento de mais do que suficiente para um jovem que vai casar. Porque se ele aprende a amar o pai, quando ele chegar para amar a esposa, ele fala, já sei. O pai me ensinou. Entendeu? Se uma menina se veste para agradar o pai, ela vai saber como se vestir para agradar o marido. Entendeu? Ela não precisa aprender com novela, com filme, com nada. O pai já ensinou. Então, se você quer ensinar o seu filho sobre sexo, se por acaso você está com essa demanda, ensina ele a agradar o Senhor. Cara, já vai fazer uma diferença. Entendeu? Lê com ele a palavra de Deus. Ensina, fala da tua experiência para ele. De como tem sido para você viver o seu relacionamento em Jesus, com Jesus no centro. Funciona. Meu irmão, funciona. Funciona. Está escutando? Funciona mesmo. Funciona mesmo. E vou te dizer mais. É mais poderoso que o espírito de moralidade. Porque quando você descobre o prazer pelos olhos de Jesus, pelo Espírito, pornografia, não, pelo amor de Deus, serve para nada, velho. Está muito longe, é totalmente corrompido. Quem está entendendo? Vamos continuar, 16 e 17, por favor. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhos. De novo ele comenta, é um linguajar simbólico, está falando da esposa, tá? Então pensa, a prostituição, ela afeta o próximo. Se você é dominado pela imoralidade, isso vai afetar a tua esposa ou teu marido. Isso pode jogar ele também num lugar de imoralidade. Quem está entendendo? Então, olha o que o pai está falando. Cara, para quê? Aprende a olhar para ela. Ou minha irmã, aprenda a olhar para ele pelos meus olhos, sabe? Aprenda o prazer que tem no casamento. Deus ama casamentos. 18 e 19. Pode falar. E a verdade é que tudo que uma mulher quer é ser vista com esse olhar do pai. Nenhuma Amém. mulher quer ser vista por esse olhar mundano. As que provocam isso, provocam porque não encontraram o amor do pai. Esse olhar do amor do pai, né? Então elas precisam provocar algum olhar. E aí vale qualquer coisa, né? Então a forma de chamar a atenção é essa, né? Então é muito interessante isso, né? Que sempre foi uma tentação, né? Para mim, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito discreta, né? E Satanás sempre dizia para mim, mas as mulheres que estão em volta do seu marido não são discretas. Olha para as mulheres do entorno. E eu sempre fiz esse exercício de pensar, mas não é como eu quero ser vista. Não é como eu, né? E eu tive que fazer justamente um processo oposto, de começar a me cuidar para o meu marido, porque eu fazia o oposto, né? De me largar demais. Mas essa também era uma preocupação, né? De não querer ser vista, porque tinha essa preocupação, né? E isso era tão bem afirmado dentro de mim, o olhar do pai sobre mim, que sempre estava tudo bem.
eu estava feia, largada, e eu me sentia linda, porque era o olhar do pai que me afirmava, né? Ele já Então, tinha afirmado a tua identidade, né? Então, é muito interessante isso, porque é algo espiritual mesmo, e a gente só compreende isso quando vive isso, né? A gente tem um papel muito importante na vida dos nossos irmãos. E pais e mães nos filhos, pô, não tem nem o que dizer, né? Mas quando a gente ministra a eles essa verdade, né? Poxa, você foi chamada para ser esposa de um homem de Deus. Você é linda, sabe? Você é amada. E para você, meu irmão, você é forte. Você foi chamado para prover para sua casa, para proteger sua família. Pô, isso vai afirmando na pessoa a identidade. Ele fala, é isso que o pai... Isso é sexualidade. Tá entendendo o que eu estou falando? Isso é importante. Porque ele fala, é para isso que Deus me chamou. Para isso que Deus me chamou. E aí ele sabe o lugar dele. Não vai querer trocar esse prazer por a mentira do mundo. Entendeu? 18 e 19. Pode falar. Aleluia. Você só é guerreiro se você tem uma guerra para lutar. Se na primeira batalha você correr e dizer assim, não, é melhor a prostituição. É melhor ficar rodando por aí porque não tem compromisso com ninguém. Não vai cara. encontrar. Você nunca vai ter a tua identidade de guerreiro, de homem, de macho, entendeu? De provedor, de protetor, de professor, de aquele que cuida da família, o cara que recebeu das mãos de Deus uma família. Você nunca vai ser. Na primeira batalha, na primeira briga, você corre para a prostituição, larga a mulher, larga tudo. Entendeu? Isso falando do homem, né? Sim. E a mulher é a mesma coisa. A feminilidade dela também foi gerada por Deus para um homem. Não Sim. para os homens em geral. Isso aí é o lugar de fuga, lugar de derrota. Claro. É isso. Pode falar. Até porque o que você recebeu, irmão, é raro. É para uma pessoa só. Podia voltar só o 17, rapidinho, só para eu... Se a gente ainda está nele, na verdade. Então, não, eu acho que é antes. Acho que é antes. Porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças. Aí vai 17. Põe o 17. Que elas sejam exclusivamente suas. Isso está falando de ato sexual. Porque quando você, para mim, isso é exclusivamente ato sexual. Quando você se deleita com o seu marido ou com a sua esposa, você está nas águas puras, isso te dá força. Água, quando a gente bebe uma água potável, isso te dá saúde, até física. Agora, quando você vai para outras águas, você está bebendo água poluída. Sim. Coisa poluída, coisa que vai tirando a sua energia. Isso, para mim, é literalmente o ato sexual. Quando você vai para coisas que não são do Senhor, que não são de Deus, para a sua vida, você vai realmente se poluindo. É poluição. E a sua mente, não só a sua alma, a sua mente fica repleta de lixo. Amém. 18 e 19, por favor. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Essa é uma alegria que você só encontra no lugar do casamento que Deus separou para você. Você não acha em outro lugar isso aqui. É exclusivo. É exclusivo e é original. É para cada um, entendeu? Não é uma coisa padronizada. É aquilo que Deus separou para você no seu relacionamento. Deus tem uma alegria para ensinar a gente. E que você só vive aqui, nesse lugar da palavra dele. Pelo Espírito dele. Você não encontra isso em lugar nenhum e você não vai ouvir isso em lugar nenhum. Porque o que se ensina é que se você seguir pelo caminho da prostituição, pode ser que você se torne bem-sucedido
mesmo que você não tenha uma esposa, mas não existe homem bem-sucedido sem esposa. Que homem bem-sucedido não tem esposa? Fala para mim. Só você é doido. Até Jesus tem a igreja. Entendeu? Então não existe. Como o pastor colocou, se ele não tem uma guerra para lutar, que guerreiro que ele é? Versículo 20. Quer falar? Não, só a Giza falou para mim aqui, temos que valorizar nossas esposas. Eu disse, tem que valorizar os maridos também. Os homens concordam comigo? Amém, amém. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? A comparação que ele é o pai, assim, quase que rasgando o peito, né? Por quê? Olha o que eu te apresentei, sabe? Por que você vai por aí? Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. É loucura. É loucura. É burrice. Continua, por favor. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As Pode continuar. maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Pode ir até o final. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Meu filho, se você serviu de Não. fiador... Esse aí já é o 6. Pode parar ali no outro. A consequência da insistência em seguir pelo caminho desse espírito é que Deus entrega essas pessoas à própria autodestruição. E isso é devastador, é muito triste. É muito triste. Mas eu queria finalizar esse tema, abrindo também para as perguntas, falando uma outra coisa. Na verdade, meu irmão, se você... Essa palavra, eu não trouxe essa palavra para te acusar, né? Para acusar ninguém. Eu nem escolhi, na verdade, essa palavra. Eu fui escolhido para trazê-la. E aí o que acontece? Talvez você pense que, cara, eu não fiz boas escolhas. Eu, de repente, cheguei aqui, eu já estava todo enrolado. Mas eu queria dizer algumas coisas para você que são, se você crer, pode transformar a sua vida. Eu criei no que eu vou te falar aqui agora. A primeira é que Deus pode restaurar a sua virgindade. Isso é uma loucura e você nunca vai ouvir isso em lugar nenhum. Você não vai ouvir isso em universidades, em faculdades, em escolas, você não vai ouvir. Na nossa escola, de repente, vai. Mas nessa escola aqui você vai. Mas isso que eu estou te dizendo é verdade. Deus pode restaurar a sua virgindade. A pureza da sua mente, do seu olhar, da sua alma. Deus pode restaurar. Sabe? Ele pode realmente fazer com que esse passado que tanto te marcou se torne só um testemunho para você abençoar outras pessoas. E não algo que vai te conduzir. Não algo que vai determinar a sua relação com as pessoas, a relação no seu casamento, a sua relação com seus amigos. Não. O Espírito de Deus resolve isso. Você realmente é livre, sabe? Uma outra coisa é que Deus, Ele nos traz essa palavra para nos colocar num lugar de humildade também. Porque é preciso saber que você tem total capacidade de errar nisso. E que sem o Espírito, você não consegue. Então, é preciso colocar isso diante de Deus com pureza também. E falar, Pai, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Pai, você tem pessoas a quem procurar, sabe? Pai, eu procurar um líder, um pastor.
de confiança, falar, cara, eu preciso de ajuda. Talvez você esteja vivendo isso, mas pode ser mudado. A sua história não precisa parar aí. Você não precisa continuar nesse caminho até chegar ao final e falar assim, nossa, como eu fui idiota. Não, você pode interromper o processo agora, entendeu? Sabe por que eu digo isso? Porque foi interrompido comigo. Foi interrompido comigo. Porque o final da pornografia, o que vocês acham que é? É adultério, é prostituição, é impotência sexual, coisa que as pessoas não gostam muito de falar, mas a verdade é essa. Mas foi interrompido por causa do Espírito de Deus, então ele pode interromper esse processo em você também, entendeu? Você não precisa se agarrar com seu orgulho, com a sua cegueira e falar, cara, vou deixar vir o que tem que vir mesmo, as consequências. Não, cara. Você pode parar agora e interromper, entendeu? E quando esse processo para em você, isso significa que o que vai acontecer com teu filho é a promessa de casamento que Deus colocou aqui. Não é imoralidade, Deus não tem imoralidade para ninguém. Um marido melhor. Então, Com certeza. Isso é muito real também, né? Então é algo para a gente pensar, porque como a Rebeca falou, né, a questão ali da pornografia leve, suave, mulheres têm essa coisa do imaginário, né, de deixar-se levar por aparência e coisas superficiais que não geram o casamento de verdade. Então, às vezes, a gente traz essa visão do casamento como algo enfadonho dentro da igreja. Porque meu marido é um grosso, porque meu marido não me dá flores, porque o meu marido é um insensível, porque o meu marido... né? E aí a gente traz todo esse histórico aí dos filmes que a gente assiste e tal, Sim. e a gente não se dá conta que no filme eles nem acabam juntos, né? A gente só pega a parte das flores e tal, e a gente não percebe que tira a flor, tira tudo, bota Cristo e o casamento dura para sempre. Né? Amém. Então, Amém. Uma coisa que a Damaris falou e me chamou a atenção, Charles, e que você está trazendo aqui para a gente, a revelação da palavra de Deus em relação ao casamento e uma vida sexual sadia. Não é um sexólogo que vai resolver. Não é um filme pornográfico que vai te ensinar uma nova fórmula. Sabe, não é sexo de cabeça para baixo, cabeça para cima. É a relação entre os dois cheia do Espírito Santo. Que um vai amar, os dois vão se amar de tal maneira que o desejo de se agradar, um agradar o outro, a mulher agradar. A Aline falou da importância que é para o homem o ato sexual. Ele se sente amado através daquele ato sexual, mas a recíproca também é verdadeira. A mulher, ela precisa se sentir amada antes do ato sexual. Entendeu? Ela precisa se sentir amada para corresponder no ato sexual. Então, aquilo ali é um processo que não tem sexólogo para ensinar isso. Não é psicólogo que vai ensinar. É verdade. Sabe? É o Espírito Santo e um aprendendo a amar e se preocupar em levar o outro para esse lugar. E aí os dois vão construir juntos a relação sexual deles. Uma coisa importante para colocar, normalmente a gente fala em encontro de casais, mas já que a gente está aqui, vai para todo mundo mesmo. Não tem jeito. Já que o assunto da palavra de Deus é essa, a palavra de Deus... Jesus se preocupa com a essa palavra de parte. Deus não é indecente. Não. Tudo que está sendo trazido aqui é a verdade, né? Então, não existem proibições no relacionamento entre o casal. Existe uma única proibição, a falta do amor. Quando eles não se entregam e não se preocupam um com o outro. Então, é uma manifestação, o sexo fora do casamento é uma manifestação do egoísmo. Enquanto o sexo no casamento é uma manifestação do amor. Amém. Amém. o que o sexólogo vai ensinar é comprar uns brinquedinhos e fingir. E fugir daquela relação ali que não está boa. Faz de outro jeito, porque isso aí realmente não dá certo. É isso, essa vai ser a solução do sexólogo, né? Tudo errado também, né? Não resolve. Amém? E... Tô brincando. Eu tô constrangido que o seu pai tá aqui. Tô brincando. Algo que eu acho importante
falar? Sempre aprendeu o certo. Sim, eu sempre aprendi o certo em casa. Graças a Deus. É algo que eu acho importante a gente falar aqui é que Satanás, no meio dessa pregação, às vezes ele pode, como o Charles falou mesmo, nos enganar aqui sobre o nosso passado, às vezes sobre o passado do marido, sobre o passado o nosso, às vezes do filho, às vezes o filho já passou por situações ruins, enfim. Tem uma palavra que é em outro contexto, que está em Atos, mas que eu acredito que sirva aqui também, que fala, Deus fala, para a gente não chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Então, meus amados irmãos, se Deus algum dia morreu na cruz e Ele morreu por você, e Ele tem esse poder de lavar os nossos pecados, o nosso passado, o passado do nosso marido, do nosso filho, de uma criança que passou por um abuso, ele tem esse poder. Nós não podemos chamar de impuro algo que Deus já purificou. Amém. Então, isso é muito forte, porque se a gente pensar isso, a gente pode perdoar um marido que caiu em um adultério. Deus purificou, houve perdão do pai, houve perdão de pecados diretamente do pai. O próprio Deus purificou aquele homem que teve adultério. Por que nós vamos chamar ele de impuro? Quem peca somos nós. Se uma criança passou por alguma situação assim, a gente não pode condenar aquela criança como vai sofrer a vida toda. Não, o Senhor morreu por ela. O Senhor purificou. Amém. Eu sou um adolescente, eu já tive relação sexual antes de vir para a igreja. Meus irmãos, meus adolescentes, jovens, pessoas mais velhas que já se casaram, já passaram por um divórcio. Deus restaura a virgindade, como o Charles falou. Ou seja, Deus purifica, Deus santifica a mente. Então, não somos nós que declaramos o que é impuro, porque Deus já purificou, Deus já fez, Deus já transformou. Amém. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e acreditar firmemente na palavra do Senhor. Então, se o Senhor já purificou, o Senhor já lavou, Ele pode transformar, inclusive, um casamento que há anos está passando por uma dificuldade. E às vezes é porque a gente está na nossa cabeça que aquilo não está purificado. Não tem perdão ainda. Spoiler, né, de encontro de casal, então não vou também falar muito, mas a gente fala exatamente disso. O perdão, nesses casos, né, a gente tem, exatamente para isso, para que a coisa seja limpa, para que a coisa seja lavada. Então, a gente pode viver algo maravilhoso se a gente não chamar de impuro aquilo que Deus já purificou. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Algo mais? Mais alguém? Até aqui falou o Senhor.